Pessoal, um fundo foi nocauteado recentemente, o ABC Plaza, em suas cotações. Eu estou aqui com o Jacinto, esse cara aqui Muito obrigado, Thiago. está aprendendo, mas está aprendendo direitinho sobre fundos imobiliários. Ele é analista lá no Funds Explorer. Jacinto, saiu fato relevante, papel foi nocauteado nessa quarta-feira, caiu quantos por cento? 7%? Quando eu estava vendo lá. O que aconteceu com a ABC Plaza? Vamos contar aqui. Pessoal, não é normal um fundo imobiliário cair 7% num dia. Exato, não é normal, Thiago. O que aconteceu foi o seguinte, houve um fato relevante que foi comunicado, né? Na verdade, a CVM notificou a Rio Bravo, que é a administradora do fundo, em que ela pedia o refazimento das demonstrações financeiras de 2017 e 2018 pela suspeita de que existe um cotista do fundo que tem, na verdade, mais de 25% das cotas, tá? E existe uma suspeita que esse cotista, além de ter mais de 25%, tenha sido um incorporador ou construtor desse fundo. E pela lei 9.779 de 1999, esse FII, se realmente acontecer isso, o FII, na verdade, ele fica desenquadrado e, portanto, o fundo deixa de ser um fundo imobiliário e vira, por exemplo, uma empresa ou uma sociedade de cotas de participação, uma sociedade de propósito específico para fins imobiliários e é tributado normalmente como qualquer empresa, Thiago. Quem é esse cotista? Vamos dar nome aos bois aí. Quem que está... É uma das mais famosas incorporadoras aí do país, né? Obviamente, pessoal, assim, pode acontecer dois cenários. Pode não acontecer nada em que a Rio Bravo consegue provar e consegue sustentar a defesa dela, ou infelizmente ela não consegue e esse FII, na verdade, vira uma sociedade de cotas de participação, uma empresa comum, e ele passa a ser tributado normalmente. Tá. O que é esse ABC Plaza aí? Conta pra gente. Esse ABC Plaza, na verdade, ele é um shopping monativo. Na verdade, também tem, vamos dizer assim, conjuntos comerciais, um pouco de conjuntos comerciais, mas basicamente o core do fundo é o shopping, né? Ele é um shopping que é no ABC Paulista, por isso o nome ABC Plaza, fica na cidade de Santo André. Ele fica numa região muito propícia a várias outras visitantes de outras cidades, em especial do ABC, Santo André, São Caetano, São Bernardo, enfim, e também Diadema, né? É um shopping que atrai muito fluxo de pessoas e é um ativo que eu gosto muito. Obviamente que, assim, já andou muito, ou seja, ele já tem uma performance muito boa, né? Assim, que eu estava falando até pro Thiago, hoje está pagando mais ou menos a um preço de R$ 93,37, um yield de aí 0,48% ao mês, que dá quase 6% ao ano. Isso dá até um pouquinho a mais porque tem os meses de Natal lá. Exatamente. Então você pode aproximar, por exemplo, a 6,5, a antiga Selic. Então, esse é o yield dele mais ou menos, que dá um spread aí de 2,6, 2,7 em relação à NTNB longa. Você acha que tem uma chance de, então, não acontecer nada? E tem também uma chance do quê? Do fundo ser liquidado? Qual que é o cenário? Não, o fundo não vai ser liquidado, ele vira uma empresa normal, com um ativo imobiliário dentro, só que na verdade ele perde o status de FII. O que seria uma empresa listada em bolsa? Viraria uma... Por exemplo, sim, exatamente, Mas vira uma empresa normal e ela passa a ser tributada normalmente, com relação às alíquotas comuns para uma empresa SA. Eu se fosse cotista, eu ia sugerir liquidar, porque não tem escala para ser uma empresa listada, né? Não tem, concordo com você, porque assim, aí o cenário já começa a ficar realmente muito nebuloso. Por isso que a gente aqui, o Thiago, a gente está falando dos fatos e dos possíveis cenários. A gente não dá uma posição, porque isso é uma questão de muita interpretação também. Então, isso pode acontecer de o fundo ser tributado. E, se for tributado, vai diminuir os dividendos para os cotistas. E portanto, quem gosta dos dividendos, se isso acontecer, pode ser bastante prejudicado aí. Eu acredito que nesse cenário mais catastrófico, vamos dizer assim, a tendência são os cotistas liquidarem o fundo, que não vai ser tão ruim, porque vai entrar um valor provavelmente superior ao valor de cota hoje, né? Sim, provavelmente. Então, assim, provavelmente o camarada que era acionista não vai perder dinheiro, talvez perca os dividendos se a empresa tiver que ser liquidada. Essa é a minha visão, caso aconteça esse cenário catastrófico. Mas basicamente hoje, então, temos dois cenários. É uma tristeza que aconteça isso, aconteceu um dos fundos mais antigos, é sempre legal ver o histórico dele. O histórico dele foi, desde que começou... É muito bom o histórico dele. Performou melhor que a ação da Ambev, assim. Exatamente. Já fiz esse comparativo. E olha só, Thiago, é um fundo monativo, né? Exatamente. É um fundo monativo que muita gente não gosta. Assim, que nem eu e o Thiago, a gente já falou em outros vídeos.
nós não temos nada contra fundos monativos, desde que bem localizados, bem estruturados, tenham contratos muito bons. Né? Como era o caso desse até agora, né? Exatamente, como o caso, por exemplo... Mas provavelmente se fosse multiativo não ia ter esse problema aí. Exatamente. A não ser que tivesse... não, poderia até ter, porque se fosse a mesma construtora que construiu 7 shoppings de um fundo multiativo, poderia ter sido. Poderia ter sido problema, porque se você constrói e tem mais de 25%, então enquadra no artigo 2º da lei 9.779. Anotou a lei? Confere lá. Jassá, muito obrigado. Eu que agradeço, como sempre, uma aula que você proporciona aqui para o pessoal. Tá bom? Então, queria aqui convidar você a seguir lá o Jacinto nas redes sociais. Ele tem conta lá no Instagram, Jacinto, tem também o Funds Explorer. Segue eles também aqui no YouTube, que tem live direto lá, tá bom? Obrigado, Jacinto. Obrigado, Nos Thiago. vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Pensando em iniciar a sua jornada em renda variável? Então sugiro que você conheça os fundos imobiliários, que possuem menos volatilidade que ações, ou seja, menos risco de você perder dinheiro no curto prazo. Baixe nosso e-book gratuito e descubra como podemos te ajudar a investir em fundos imobiliários a partir de R$ 3,50. Nesse e-book abordamos desde sua visão sobre as características gerais dos fundos imobiliários até pontos mais complexos, como indicadores e análise de risco. Clique abaixo e faça o download gratuito do e-book.